O Vila faz as pazes com a vitória dentro do Oba. Tigrão venceu o CRB por 2 a 0 com 2 belos gols, inclusive. Chega ao seu quinto jogo sem derrotas, quinto jogo de invencibilidade e impõe a sexta partida sem vitória para o CRB. Galo, inclusive, que se deixasse estaria cruzando bolas vindo do lado esquerdo até agora, né? Mas vamos falar tudo que rolou nessa partida, explicar pra você como o Vila chegou a essa vitória, o que justifica mais uma derrota do Galo, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que afastam a bola da área de cabeça! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam a análise assim como você. E peço também que você comente o vídeo ao final da análise, deixe a sua opinião, tanto durante o vídeo se você quiser ou até o final, coloque a sua opinião aqui embaixo, participe e interaja com o vídeo deixando o seu comentário, todos são respondidos. Peço que você clique no botão hypar, que ajuda a fortalecer o trabalho e aumentar o engajamento do canal. E se puder, ajude o canal a funcionar financeiramente falando, tornando-se membro a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no Gader Futebol Clube, o grupo de membros do canal. Lá no grupo do WhatsApp você participa, recebendo notícias 24 horas por dia. Também recebe a tabela de jogos do dia para você saber onde você assiste o seu time do coração. Tem torcedores de tudo quanto é torcida por lá, é um grupo de futebol com muita diversão, bem dinâmico, sempre dentro do âmbito esportivo, além de conteúdos exclusivos e antecipados, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza, sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E por mais que as equipes venham de empates, os momentos são diferentes. O CRB veio de um empate no último jogo, empate contra o Operário, e na verdade não foi bem visto mesmo sendo fora de casa. É um time que não vence há 5 partidas e chegava para enfrentar o Vila fora de casa precisando do resultado. CRB precisa rever os caminhos das vitórias e precisava muito disso, e com isso em mente veio a campo com 2 meias de armação, o GG e o Danielzinho. Trouxe à frente 3 jogadores de ofensivos, né, jogadores de ataque, Thiaguinho e William Potker nas laterais, e no meio o Breno Herculano. Inclusive muitos desses jogadores velhos conhecidos aqui do futebol goiano, né? Breno Herculano do Goiás, o William Potker do Atlético. Então jogadores que já passaram por aqui. E aí o Vila em casa, né, precisando vencer novamente diante de seu torcedor. E com o Luizinho Lopes à frente, que teve uma oscilação no começo da passagem, mas agora começa a colocar o time nos eixos. Veio a campo com bons jogadores à frente, jogadores já esperados, né, para começarem como titular na situação que está. Como, por exemplo, o Gustavo Pajé, jogador da base com muito talento, um garoto muito promissor, vindo aí no campo pelo lado direito. Já o Bruno Xavier entrando pelo lado esquerdo e na frente o Poveda voltando a ser titular no Vila. No meio, o Vila veio com o João Vieira e o Arilson como volantes e o Dodô como meia de armação. E olha, o jogo começou e ficou muito claro que o Vila teria uma ideia tática específica: jogar no esquema reativo. E eu sempre falei pra vocês, jogar reativo não é você jogar recuado, é muito diferente. Você pode entregar a bola ao adversário, você pode jogar no contra-ataque, e isso não significa que você esteja recuado, caso você tenha uma pretensão e uma organização tática para fazer esse tipo de jogada. A gente já viu outros times jogarem dessa forma e já vimos até o Vila jogar recuado sem ser reativo. Dessa vez não. O Vila estava postado defensivamente, sabia como cobrir algumas deficiências, dava alguns espaços realmente, por onde o Danielzinho e o Matheus Ribeiro eventualmente subiam por ali para fazer cruzamentos. Era o caminho mais fácil do CRB. Mas o Vila tentava buscar um posicionamento para avançar no ataque com velocidade e buscava sempre as jogadas com o Dodô ou com o Pajé pelo lado direito. Era meio que um esquema, já que o CRB sobe pelo lado esquerdo, ele deixa espaços naquele lado, e é por onde o Pajé avança, e aí o Dodô apoiava por ali, e as jogadas se desenrolavam dessa forma. E no começo do primeiro tempo foi um jogo bem aberto, as duas equipes tentando o ataque, o CRB buscando muitos cruzamentos pelo lado esquerdo, e o Vila subindo a sua linha ofensiva quando tinha oportunidade, e sendo mais efetivo, buscando sempre a finalização o quanto antes. E nisso, do Vila sempre buscar esse ataque e essa velocidade, o Vila teve a sua jogada que ocasionou o gol, e uma bela de uma jogada. A bola foi jogada pelo lado esquerdo, na realidade, nesse momento, o Vila conseguiu fazer a triangulação e a jogada por ali, a bola é cruzada.
E aí, o Matheus Albino, que pra mim é um grande goleiro, mas que faz uma péssima fase nesse momento pelo CRB, vem tendo muitas falhas. Ele sai pra tentar socar a bola, mas ele tromba com o próprio zagueiro do CRB e a bola sobra com o Gustavo Pajé, que ainda consegue fazer um belíssimo corte, finalizando com a perna esquerda, fazendo 1-0 pro Vila e um belo de um gol. O Vila jogava bem, o Vila jogava melhor e o CRB era um time de uma nota só. Toda hora, toda jogada do CRB era pelo lado esquerdo, cruzamento, tentando buscar as costas do Elias, que era um lateral no Vila que apoiava bastante. Mas a defesa do Vila até que defendia-se bem. O House fez umas 2 intervenções ali de defesas perigosas, teve uma cabeçada mais perigosa realmente ali por volta dos 30 minutos, mas no geral o Vila se defendia bem, porque o CRB estava muito previsível. Sempre a jogada ali pelo lado esquerdo, sempre o Daniel aparecendo. O Thiaguinho muito apagado, também jogando por ali, mas pouco participativo. O Brenner Culano sumido em campo. O GG era outro que pouco participava na partida. E o William Potker poucas bolas recebeu pelo lado direito, porque, como eu falei, o CRB estava caindo totalmente por aquele lado esquerdo. O Vila conseguiu segurar 1-0 com certa tranquilidade, digamos assim, no primeiro tempo. E aí começaram os erros do Eduardo Barroca, na minha humilde opinião, porque ele sai no intervalo, ele já sai com 2 substituições. E ele coloca ali o Douglas Baggio, entra o Douglas Baggio no lugar do GG, que eu acho uma boa substituição. E também houve a mexida com o William Potker saindo e entrando o Giovani. Só que esses jogadores, eles cairiam mais pelo lado direito. Mas não houve tempo pro CRB se organizar para jogar pelo lado direito, porque logo nos primeiros minutos, nas primeiras jogadas do segundo tempo, uma bola chutada, se não me engano, até pelo House, é feito um chute para frente, e aí quem deveria receber essa bola, quem deveria defender esse avanço do Vila, era o Rainer, né? E esse Rainer a gente é velho conhecido, né? O Atlético já teve esse Rainer aqui, e ele acabou falhando no domínio da bola, a bola sobrou em condição legal, diga-se de passagem, para o Guilherme Parede, que havia acabado de entrar no lugar do Gustavo Pajé, que sentiu ali uma lesão, inclusive preocupação, né, pro Vila, visto que o Pajé já chegou ao seu segundo gol em 2 partidas seguidas. O Vila conta com esse jogador, mas ele acabou sentindo um desconforto ali na coxa, né, então vamos ver como é que fica aí pro restante da temporada, mas acredito que seja algo mais tranquilo. O Parede consegue receber a bola, dá um passe de 3 dedos enjoado, aquele passe bonito cruzando a frente da área. O Bruno Xavier recebe a bola com a perna direita, coloca a bola para a perna esquerda, finaliza no canto esquerdo do Matheus Albino, sem chances de defesa para o goleiro do Galo. 2-0 pro Vila no comecinho do segundo tempo, acabando com essa proposta do CRB de jogar mais incisivo pelo lado direito, visto que as peças que entraram jogariam por ali. Pouco depois do gol, o Eduardo Barroca já fez outras 2 mudanças, colocando o Léo Campos no lugar do Rainer, movendo o Matheus Ribeiro pro lado direito, e aí colocando o Mikael no lugar do Brenner Culano. Cara, isso pra mim acabou com o CRB. Não que o CRB não tenha criado chances, tá? O CRB teve o controle da bola, teve a posse de bola durante boa parte do segundo tempo e uma infinidade gigantesca de cruzamentos. Muitos cruzamentos. O CRB só jogou praticamente no cruzamento. E nesses cruzamentos, em alguns momentos, o CRB levou perigo. Até em algumas saídas bem esquisitas do goleiro House. O goleiro House teve uma bola que ele deixou a bola escapar. Teve uma outra que ele errou ali a saída de bola. Enfim, deu umas pequenas vaciladas ali, né, o House. Mas não interferiu. Pelo menos não interferiu no placar. Do lado do CRB, a mudança do Matheus pro lado direito acabou diminuindo um pouco o rendimento dele. Ele até teve um chute bonito ali, né, teve uma finalização, mas a finalização mais perigosa foi do Douglas Baggio, num chute cruzado que o House faz uma defesaça e acaba se redimindo das pequenas falhas que ele tinha cometido, né, no segundo tempo. E o CRB manteve a posse de bola, o Vila se defendendo muito bem, mas não abdicando de jogar. O Vila estava reativo e não recuado. Quando ele recuperava a bola, o Dodô, o Guilherme Parede, o Poveda, enquanto esteve em campo, eram perigosos. Inclusive o Poveda teve a chance clara, uma chance incrível de fazer o terceiro gol livre, cabeceou livre, mas em cima do Matheus Albino, e aí, né, ficou no 2-0 por aquele momento. Logo depois ele acabou sendo substituído pelo André Luiz, que também teve algumas participações, mas nem tantas. No final do jogo, o Dodô, quando recebia a bola, e era o jogador que estava propondo o contra-ataque, ele já estava resolvendo, era segurar o lance, e até alguns momentos ele poderia ter acelerado o jogo para tentar o 3-0, mas ele preferia driblar, preferia segurar a bola,
pra desespero dos seus companheiros de time, inclusive, tá? Que reclamaram em alguns momentos disso, mas eu acredito que o Dodô já estava meio que segurando o placar. Tudo bem, poderia fazer o 3 a 0, seria até melhor, mas ele não comprometeu. O Dodô, inclusive, foi um dos melhores jogadores em campo. O Parede, pra mim, também entrou muito bem. O Pajé no primeiro tempo nem se fala. E do lado do CRB, o Danielzinho foi o que mais apareceu. Só que o CRB não pode viver de cruzamento. Não adianta, do jeito que o CRB jogou nessa partida, não é suficiente para você competir numa Série B. Você precisa ter mais do que um único tipo de jogada que seria cruzamento. Mas isso é uma coisa característica do Eduardo Barroca. Nós já vimos isso em vários momentos, em várias passagens dele por aqui no futebol goiano, principalmente no Atlético Goianiense. Ele é um jogador, ele é um técnico de uma nota só. Adora jogar pelas pontas e ficar cruzando bola. É uma coisa que ele faz muito com o time dele e ficou provado no jogo de hoje que você pode cruzar infinitas bolas. Se você tiver só essa jogada e o adversário tiver boa postura defensiva, dificilmente você consegue ganhar o jogo. Com esse resultado, o 2 a 0 se manteve até o final do jogo. O CRB permanece com seus 22 pontos e aí forma um grupo com 4 times ali de 22 pontos e o Vila aparece no G4, chegando ali, se não me engano, aos 27, posso estar enganado, mas encosta ali no G4, pode ser ultrapassado, ainda tem times para jogar na rodada, mas uma vitória que coloca o Vila colado ali, pelo menos por enquanto dentro, mas mesmo que não fique dentro, vai ficar colado no pelotão de acesso para a Série A do ano que vem. Uma vitória importantíssima, não só para recuperar a confiança do seu torcedor dentro do Oba, mas também trazer a confiança para os próprios jogadores. Agora, eles se veem cada vez mais próximos de brigar pelo acesso, que é de fato o sonho maior do Vila na temporada. Mas e aí, o que você achou desse jogo, você torcedor do Vila? Gostou da apresentação do Vila, mesmo cedendo a bola ao adversário, mesmo jogando um pouco mais atrás para buscar o contra-ataque? Gostou dessa postura? Acredita que o Vila pode vir a render cada vez mais utilizando a velocidade do contra-ataque? É esse estilo de jogo que o Luizinho gosta? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Você, torcedor do CRB, sexto jogo sem vitória, já olhando para a parte de baixo da tabela, mais perto do Z4 do que do G4. E aí? Qual que é a sua opinião sobre o trabalho do Barroca? Acredita que ainda há possibilidade de evolução? Acredita que tem alguma coisa que pode ser feita com esse time, com esse elenco, com esse técnico para tentar ter um resultado diferente? Coloca a sua opinião também aqui nos comentários. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Peço que deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Peço a gentileza de clicar no botão hypar, que ajuda muito aí no engajamento e fortalecimento do trabalho. E também, se puder, se torne membro. É a partir de apenas R$ 1,99 e você ganha todos os benefícios do Gather Futebol Clube. Beleza, vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.